Mas isso vocês não vão conseguir desconstruir. Sabe por quê? Porque o PT e o presidente Lula têm história. História que vocês não têm. Nós não fomos criados no submundo da internet, financiados por magnatas internacionais e nem somos filhos do ódio, do rancor e do preconceito. Nós nascemos da história de luta do povo brasileiro. O presidente Lula foi forjado na luta dos sindicatos, na luta popular. Tem base nesse país. Por isso que vocês precisaram prender o Lula para poder ganhar a eleição. Essa é a realidade. Senão vocês não ganhavam. Não conseguiam vencer Lula. Mesmo com toda a desconstrução que vocês fizeram, Lula seria eleito presidente da República. É isso que vocês não aguentam. Nos últimos dias, este plenário tem sido tomado por, abro aspas, manifestações pornográficas de deputados da base, fecha aspas. Olha, da minha definição de pornográfico, eu acho que o que se encaixa muito mais nesse adjetivo é desviar dinheiro de aposentado e depois discursar contra a reforma da Previdência. Isso pra mim parece muito mais explícito e pornográfico do que qualquer discurso. Pornográfico pra mim também parece ser muito mais utilizar dinheiro de propina pra tratorar o Congresso Nacional durante 13 anos do que qualquer discurso aqui de qualquer deputado do PSL, do Novo, de qualquer partido liberal ou conservador. Pornográfico, mais pornográfico ainda, a meu ver, é ainda utilizar dinheiro roubado de aposentado pra comprar videogame pro filho. E olha que eu, pessoalmente, não tenho nada contra videogame. Jogo videogame, acho ótimo. Como deputado, tenho cada vez menos tempo pra jogar, mas o meu eu comprei com meu dinheiro. Não foi com dinheiro roubado de fundo de pensão, não foi com dinheiro roubado de aposentado. Ela também disse que, e aí abro aspas novamente, a base do governo é desqualificada e agressiva. Ora, que moral tem a deputada de falar sobre qualificação quando ela foi base de uma presidente que não era capaz de formar uma frase com sujeito e predicado? Quando, nesse mesmo plenário aqui, hoje cedo, a deputada Benedita bateu no peito e se orgulhou que disse que não sabia o que era comunismo porque nunca leu um livro. Como que um deputado se orgulha de nunca ter lido um livro? Que exemplo é esse que a gente está passando para a sociedade? Então aqui a gente analisa as mais altas questões da República, aqui a gente trata dos mais importantes acordos internacionais, das reformas estruturais econômicas, do nosso ordenamento jurídico, e não precisa ler nenhum livro para isso. E é orgulho ainda falar que nunca leu nenhum livro. Sobre ser agressiva, é a base do governo agressivo. Engraçado vir também de uma parlamentar petista, partido que apoia movimentos que invadem terra, que soltam rojão na cabeça de jornalista e matam jornalista, que invadem propriedade. Um partido que tem, em seus quadros, um ex-vereador do PT de Diadema que empurrou um homem inocente contra um caminhão e quase matou esse homem. Outro ponto, mais uma vez peço licença para abrir aspas, presidente, foi de que ela disse que, aspas, nós temos história. E esse ponto é o único ponto com o qual eu concordo com a deputada Gleisi Hoffmann. De fato, o PT tem história. O Lula não se tornou o pilantra que é hoje, da noite pro dia. Há muito tempo já trabalhava como informante do DOPS, dizia lutar contra a ditadura militar, mas ia fumando cigarrinho do lado dos delegados, do lado dos oficiais da ditadura, pra depois trair os seus colegas sindicalistas. Pra depois vender greve e negociar com o patrão pra ele ter o benefício e o empregado ficar completamente marginalizado. De fato tem história. Dilma também tem uma atuação muito expressiva e republicana durante esse período, explodindo bombas, saqueando bancos. De fato, é uma história maravilhosa. E um desafio que foi feito pela deputada Gleisi Hoffmann foi de que o governo Bolsonaro fizesse um terço do que o governo Lula fez. Se o presidente Bolsonaro me permite dar a sugestão, se ele quiser seguir a sugestão da deputada Gleisi Hoffmann, eu sugiro que ele cause 4 milhões de demissões. 4 milhões de brasileiros empregados. Que o PT gerou 12. Sugiro também que talvez ele fraude 1% e leve 1% pro seu partido dos contratos da Petrobras, que o PT levava 3. Aí o governo Bolsonaro vai ter feito um terço do que o governo Dilma disse. E pra terminar, senhor presidente, ela diz com muito gosto, aspas novamente, não viemos do submundo das redes sociais. Pois eu digo, presidente, que eu prefiro ter vindo das redes sociais e das ruas do que do submundo, do crime, da propina e do terrorismo. Obrigado, presidente.